Salve, salve amante de som automotivo, sejam bem-vindos aqui ao canal EduSom. E é o seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí 5 dicas para aumentar o desempenho e a qualidade do seu amplificador. Então é isso aí, galera, se não é inscrito, se inscreva no canal e roda a vinheta. Então, galera, se você não é inscrito aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos lá pro amplificador. E eu vou passar para vocês 5 dicas, 5 macetes que vão melhorar o desempenho aí do seu som automotivo aí para melhor. Então, galera, a gente está com o crossover do amplificador e aqui a gente vai apresentar as dicas, né, que você vai utilizar no seu sistema para conseguir um melhor desempenho e maior qualidade no seu som automotivo. Então a primeira dica, galera, ela é relacionada ao RCA, tá? Os cabos de entradas aqui do RCA, tá? Muita gente não utiliza dois cabos RCA, utiliza dessa maneira aqui. Qual que é a dica aqui? Você utilizando desta maneira, você deixa uma das entradas RCA livre, sem o cabo. Ele acaba recebendo ruído do sistema de som e você acaba gerando interferências. Ele captura interferências no som do sistema aqui de alimentação, interferências gerais do carro, e acaba ocasionando ruído no seu som, tirando um pouco da qualidade. Então a primeira dica importante é usar cabos de ótima qualidade, cabos bons, né? Eu recomendo cabos blindados e utilizar sempre todas as entradas aqui, ó, ocupadas com cabo. Assim também você vai somar o sinal que vem lá do seu processador de áudio ou do seu rádio. Então você colocando os dois cabos, você vai somar e vai ter uma excitação maior no seu amplificador. Então essa é a primeira dica, que é uma dica muito importante. Então a segunda dica está relacionada, galera, aqui ao low pass do amplificador. O clipe cedo. Por quê? Muita gente tem um costume de deixar o high pass totalmente fechado e o low pass totalmente aberto para sistemas de full range, onde você vai usar processador de áudio e crossover. Sim, é interessante deixar isso aqui, o low pass todo aberto, quando você vai usar drivers e tweeters e médios no seu sistema, tá? Por que que na parte do grave é bom você fechar na metade esse low pass? Porque quando você fecha o low pass na metade, exemplo, esse amplificador, o low pass dele, o máximo é 20.000 Hz. É um exemplo, é um amplificador full range, geralmente ele sai dos 5 Hz e vai até 20.000 Hz. Quando você deixa isso aqui totalmente aberto, você dá ênfase também nas frequências altas. E você no subgrave, no seu alto-falante seco, você não precisa de frequências de 20.000, 15.000, 10.000 Hz. Você fechando a metade aqui do low pass, você diminui o clipe do amplificador. O amplificador ele vai deixar de clipar cedo e você vai ter um maior desempenho no seu amplificador. Então essa foi a segunda dica, que seria como é que eu posso dizer para vocês? Dimensionar o low pass, né? Dar uma fechada no low pass aqui, para que ele não passe a altas frequências. A terceira dica, galera, é relacionada ao level do amplificador, tá? Exemplo, esse amplificador ele tem um level que vai até 6 volts, tá? Muita gente acha que esse rapazinho aqui, quanto mais alto ele tiver, mais forte o amplificador vai tocar. Não, quanto mais forte tiver aqui o seu level, mais alto tiver no máximo, ele vai capturar ruídos e interferências do seu sistema de som ou do seu próprio veículo, ou seja, ele vai aumentar a sensibilidade de entrada aqui dos RCA. Qual que é a dica importante?
a minha dica é deixar sempre esse level aqui em 50% ou 60%, tá? Mas vai ter casos onde o player tem a saída de RCA fraco e você precisa realmente deixar o level no máximo? Também tem, tá? Então tem alguns aparelhos que eles têm a saída de áudio mais fraca, ou seja, eles não chegam a dar esses 6 volts. Então você vai ter que realmente aumentar um pouco o level a mais para poder fazer com que o amplificador trabalhe na sua plena potência, né? Aonde ele vai chegar até no limite da distorção, que seria o clipe. Então, para você não pegar ruídos do sistema e ter um sistema com menos interferência e mais qualidade, sempre deixar o level entre 30%, entre 50% e 60% do seu volume, tá? Então, por exemplo, aqui é de 0.25 a 6 volts, metade, então digamos que seria 3 volts, ou seja, com 3 volts do seu processador de áudio crossover ou processador de áudio, o seu amplificador está ao máximo de excitação, ocorrendo o clipe. Então, sempre deixar esse level aqui, mais ou menos aqui em 50, 70%, que é uma dica muito importante também. A quarta dica está relacionada ao Bass Booster, tá? Por quê? Né? A gente tem um Bass Booster aqui, e esse Bass Booster ele vai até 18 dB, e ele tem uma ênfase desde 28 Hz a 400 Hz. Então digamos que de 28 Hz a 400, digamos que no meio aqui é 200 Hz. Se você dá um ganho, por exemplo, de 3 dB aqui nesse botão aqui, do amplificador, no ganho em dB, você, por exemplo, um amplificador que tenha 1000 watts RMS, você dá um ganho de 3 dB, você nessa frequência de 200 Hz que a gente colocou, ou na frequência que você vai colocar, esse amplificador vai trabalhar com o dobro da potência. Então todas as outras faixas de frequência, elas vão trabalhar, exemplo, com 1000 watts, porém essa frequência que você colocou 3 dB a mais em 200 Hz, ela vai estar recebendo o dobro da potência. Então lá em 200 Hz, o seu amplificador vai estar enviando 2000 watts RMS. Então cada 3 dB que você der aqui, você dobra a potência RMS nessa faixa de frequência que você selecionou. Se você selecionou 28 Hz, será em 28 Hz. Se você selecionou na metade 200 Hz, será em 200 Hz. Se você selecionou em 400 Hz, será em 400 Hz. Mas tá, é um recurso inútil então, que só serve para distorcer o sistema, que não tem serventia? Não, jamais, viu? Jamais. Eu mesmo gosto muito de tocar forró no meu som. E como eu faço? Eu dou um volume bom no meu sistema, não muito alto. E aqui eu seleciono 200 Hz e venho dando um tapinha de leve, tá? E conforme eu vejo que o som tá gostoso, o som tá dando aquela lapada seca que eu queria, dando aquele som gostoso, e não tá cripando o amplificador, não tá atrapalhando o sistema, eu simplesmente dou um ganho sim, Bass Booster. Gosto muito de fazer isso. Só que não é bom você fazer e nunca se esquecer e sair aumentando o volume do play ao máximo, para que você não acaba distorcendo o seu som e acaba queimando o seu equipamento. Então é um recurso muito interessante, um recurso muito bom, e eu realmente uso, tá? E volume baixo também, quando você quer viajar com o seu carro, você quer sentir um grave mais bacana, mais encorpado, você não vai dar muito volume porque você está dentro do veículo, você pode dar também um ganho de 3 dB, entendeu? Que vai ficar bem gostoso o som, que ele dá uma ênfase naquela frequência que você gosta. Então agora a gente vai para a quinta e última dica, que para mim é a dica mais importante, tá? Porque ela está relacionada com uma dica externa, mas que também é uma dica muito importante, que é: não adianta você ter um amplificador e não ter baterias para alimentar esse amplificador. Então
A galera não sabe dimensionar, ou às vezes tem um amplificador menor e troca o amplificador do sistema, mas também não investe em bateria e alimentação, e acaba que você não tem o resultado esperado, né? Exemplo, o cidadão tinha um amplificador de 3.000 watts, mudou para um de 5, mas ele não colocou bateria e ele não colocou alimentação, então você não vai ter o rendimento necessário. O amplificador, ele é apenas um conversor, aonde ele pega a energia das baterias, que é corrente contínua, e vai modular e transformar em corrente alternada, tá? Então qual que é a manha? Qual que é o segredo? Exemplo, você vai pegar toda a potência RMS do seu amplificador e dividir por 20. Exemplo, um amplificador de 3.000 watts, a potência dele dividido por 20, você precisa de 150 amperes de bateria para alimentar o seu sistema de som automotivo. E a outra dica importante é sempre mudar o cabeamento. Exemplo, tinha um amplificador de 3.000, exemplo, requeria um cabo de 25, mudei para um amplificador de 5.000, hoje exige um cabo de 50, mas eu não coloquei. Ou você coloca 2 cabos para suprir a necessidade, ou você já muda diretamente por cabo de 50 milímetros. Então, são apenas dicas aí que vão solucionar o seu problema de desempenho e de qualidade no seu som automotivo. Então, amigos, esses foram as minhas 5 dicas importantes aí para aumentar a qualidade e o desempenho do seu som automotivo. Se você gostou, peço que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguns amigos seus, para que eles conheçam o canal aí do som e eles também consigam dar um melhoramento aí no seu sistema de som automotivo. Então, fiquem todos com Deus, que é sempre a melhor companhia. Valeu, fui!